Salve, salve pessoal, DMS na área, e hoje vamos falar sobre formações dentro do eFootball que pode te ajudar e muito na busca pela primeira divisão. Quero abordar aqui algumas situações dentro do game que pode aí te ajudar não só com a formação, mas também com o estilo de jogo e os jogadores que você pode usar de acordo com o seu elenco. Então já se inscreva no canal, deixe teu joinha, ative as notificações para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Seguinte pessoal, como vocês podem ver aqui, no último vídeo a gente atingiu a primeira divisão aqui dentro do eFootball com 5 vitórias seguidas. E olha que a gente não fez uma campanha espetacular nem nada, mas os últimos jogos com certeza foram muito bons. E eu vou mostrar para você qual a formação que eu usei para chegar à primeira divisão. Naturalmente, como vocês percebem, nós temos uma equipe muito boa, mas além dos bons jogadores que a gente tem também a forma como a gente pode jogar e o estilo de jogo também. Isso tudo conta bastante dentro do game. O que eu mais vejo, cara, assim, são vídeos, youtubers, enfim, pessoas dizendo pra você que formação A, formação B é a formação indicada. Eu acho que existem sim escalações dentro do game que vai te ajudar muito, vai melhorar bastante o seu jogo, mas isso também varia de acordo com o elenco que você tem disponível e a forma como você joga. Então é isso que eu vou tentar abordar aqui. Por exemplo, eu jogo nessa função. O meu lateral aqui é o Felipe Lam, ele é um lateral ofensivo. Até alguns meses atrás eu jogava com um lateral defensivo. Eu jogava exatamente nessa função aqui como está. Deixava o Lechuga na lateral direita e deixava o Maldini aqui como zagueiro. Esse esquema ele é muito bom, principalmente para você que não tem uma marcação muito sólida ainda. Por exemplo, se você tem aqui um lateral ofensivo, como no caso é o Felipe Lam, então por ele ser um lateral ofensivo, o que ele faz? Ele vai apoiar o ataque, é o que ele vai fazer sempre. Ele vai chegar aqui na linha de fundo, se tiver que cruzar a bola vai cruzar, se tiver que fazer um passe para você, ele vai fazer. Mas é que tá, no contra-ataque o que vai acontecer? Aqui vai estar completamente aberto, entende? Então assim, sempre é interessante você cobrir esses espaços. No meu caso, como eu já jogo futebol tem um bom tempo, então eu aprendi a jogar com um lateral ofensivo, no qual levou muito tempo para mim por eu ter dificuldades com isso. Então aqui a gente tem um zagueiro que é o Frank Rijkaard, defensor criativo, ele consegue apoiar muito essa subida do Felipe Lam. Agora, para você assim que está iniciando, ou para você que não está tão acostumado ainda a fazer essas marcações, ou lidar com uma situação de contra-ataque, isso pode ser sim um problema. Então, de início, cara, eu recomendo a você jogar com o lateral direito ou lateral esquerdo, seja qual for a sua função aí. Você pode jogar também com 2 laterais sem nenhum problema, mas em caráter defensivo, porque você vai ter um apoio bem legal aqui na defesa e não vai ter espaços aí no possível ataque do seu oponente. Então, para início de conversa, cara, eu recomendo muito forte que você use um lateral defensivo. De zagueiros, eu recomendo muito, cara, que vocês usem aí um destruidor e também um defensor criativo. Eu, no meu caso, eu uso um lateral defensivo que é o Thuram e o Nesta, que é destruidor, e o Rijkaard, que é defensor criativo, ajuda bastante. Eu não recomendo muito que você jogue com 3 destruidores, como eu vejo bastante, porque o destruidor ele dá muito combate e na maioria das vezes ele acaba não guardando posição, então isso pode criar muitos espaços dentro da sua defesa. Então eu recomendo assim que você deixe pelo menos um defensor criativo e quem sabe até um lateral defensivo, um zagueiro defensivo que você pode estar usando. Isso vai deixar aí a sua zaga mais sólida. E para o meio campo, eu jogo com 2 jogadores na função de MLG. Um é o Gullit, jogador infiltração, e outro é o Seedorf, meia versátil. O meia versátil eu gosto muito desse estilo de jogo porque ele me dá a função de não só defender quando for possível, mas de apoiar o ataque também. Isso dá bastante volume de jogo para você atuar não só no meio campo, mas também no setor ofensivo. Então para mim faz muito sentido. E temos aqui o Gullit, por ele ter uma gameplay muito diferenciada, é um jogador que ajuda muito, seja na defesa ou seja fazendo gols. Então para mim jogar com ele de MLG faz bastante sentido. Mas é claro, você pode jogar ele aqui como Max sem nenhum problema, mas desde que você tenha a informação de que por ele ser um jogador de infiltração, ele vai infiltrar. Então, sempre quando você for atacar aqui, precisar armar algumas jogadas, o jogador de infiltração, ele vai estar aqui no ataque, entendeu? Então, para jogar com um jogador em infiltração, eu recomendo que você também jogue com um armador criativo. E aí,
o jogo fica mais legal para você. Não que você tenha que usar apenas o armador criativo ou infiltração, você pode usar infiltração sem nenhum problema, mas desde que você tenha essa informação de que ele vai avançar sempre por ser um jogador de infiltração e às vezes pode não estar preenchendo o meio campo ou armar jogadas como você gostaria. Agora aqui no caso nós temos o Izag como treinador, ele é de estilo contra-ataque. O que o contra-ataque significa? Quando o seu oponente estiver com a bola, o seu time ele vai ficar mais recuado, vai esperar uma oportunidade de sair do campo de defesa para o ataque e criar as chances de gol. Eu recomendo muito esse estilo de contra-ataque para quem não tem uma marcação muito sólida. Eu no caso não tenho, não sou um jogador que marca muito. Eu tento bastante, mas eu tenho alguns defeitos assim de marcação. Então, para mim, o contra-ataque ele vai fazer mais sentido, porque os jogadores vão preencher mais os espaços. Agora, por exemplo, se você joga no estilo de posse de bola, por exemplo, eu tenho aqui o Frank Rijkaard. No posse de bola, os jogadores do seu time eles vão estar um pouco mais avançados, justamente para fazer um pouco mais de pressão e poder ter o domínio da bola, e também os jogadores vão estar mais próximos um do outro para que o toque de bola seja mais fácil. Então, o posse de bola é sim um estilo de jogo muito forte, mas ele vai funcionar bem se você tem um toque de bola mais refinado e se você sabe marcar de forma individual. Então, assim, se você não tem uma marcação muito boa e o seu toque de bola também ainda não é aquele toque mais refinado, você ainda está aprendendo essa função, eu recomendo seriamente que você jogue no estilo de contra-ataque, que é o estilo que nós jogamos aqui. Então, principalmente você que está começando, eu recomendo o estilo de jogo contra-ataque e que você atue mais no seu sistema defensivo, principalmente com 3 zagueiros, que aqui no caso podem ser os nossos 3 zagueiros, e de preferência um lateral direito defensivo. Como eu mencionei, eu jogo com um lateral direito ofensivo, mas assim, por eu já estar mais acostumado com o jogo, e para mim é um pouco melhor, porque eu tenho mais apoio no ataque. Mas para você que não tem ali uma marcação muito sólida, que leva muitas bolas ali de contra-ataque, você pode jogar sim com o lateral direito defensivo, que vai te ajudar bastante. E agora a gente vai abordar o esquema tático. Eu vou recomendar aqui 2 esquemas para vocês que me ajudaram bastante. Um deles é esse aqui que nós já temos. Eu gosto bastante desse esquema por ele ter 4 jogadores aqui no setor de meio campo, onde vai estar bastante povoado, isso vai te dar um pouco mais de domínio. E pelo setor defensivo, por termos aqui 3 zagueiros e um lateral direito. No meu caso, eu tenho usado o lateral direito ofensivo, mas você pode usar o defensivo sem nenhum problema. De volante, cara, eu sempre recomendo que vocês tentem usar um primeiro volante ou até um destruidor. No meu caso, eu uso o orquestrador por não ter um primeiro volante de ofício. Mas aqui no meu caso, o que eu fiz? Eu usei instruções defensivas no Rodri, porque ele é um volante orquestrador, então ele vai avançar um pouco mais, é inevitável. Então o que eu fiz? Eu recuei ele, botei aqui a instrução para que ele não avance para o ataque e que ele também fique em defesa recuada. Isso faz com que ele guarde sua posição e não saia tanto. Então, desse jeito que eu coloquei, tá muito bom, ajuda demais. Só que se você tem um primeiro volante de ofício, ainda é mais recomendável, que vai te ajudar bastante aí a fazer o seu sistema de proteção, porque o primeiro volante ele protege a defesa e ele também pode fazer algumas ligações da defesa para o ataque, então vai te ajudar muito. E claro, galera, jogadores de ataque eu recomendo que vocês usem, seja artilheiro, atacante pivô, enfim, homem de área. Eu, no caso, uso o Gareth Bale, que é um ala produtivo, e eu também uso o Uli Hoeneß, que é um jogador de infiltração. Por eu já jogar um pouco mais de tempo que o eFootball, isso me ajuda bastante. Vou até mostrar os números para você do Uli Hoeneß. Ele tem 70 jogos e 45 gols, é uma média muito forte, é um jogador muito bom. Mas claro, você pode usar sem nenhum problema aí, seja artilheiro ou até atacante pivô, também faz bastante sentido. Vai aí da forma como você entende que seu ataque possa ser reforçado. E a outra escalação, ela é relativamente similar a essa, mas ela é um pouco mais recuada. Vou fazer aqui para vocês. A gente simplesmente vai ter um armador criativo e um jogador de infiltração e podemos jogar aqui com 2 volantes. Você também pode jogar com um volante e um jogador MLG, não tem nenhum problema. Mas desde que você saiba que você jogando nessa função, o jogador MLG ele não vai ficar aqui, ele vai ficar aqui, sempre. Entendeu? Então você praticamente vai jogar com um jogador a menos aqui. Então se você quer um pouco mais de proteção para o seu setor defensivo, você pode usar como volante. Então aqui no nosso caso nós temos o Rodri e o Seedorf, que facilita muito aí o trabalho
do setor defensivo. Então essa aqui é uma escalação muito sólida para você tentar buscar a primeira divisão. No meu caso, se eu for usar dessa forma, eu daria preferência para jogar sim com um lateral ofensivo. Mas enfim, de início eu recomendo que você jogue mesmo com um lateral defensivo. E aí com o tempo as coisas vão fluindo naturalmente. E quem sabe você pode até colocar jogadores aí de mais apoio para o ataque. Então é isso, galera. Quis aqui passar para vocês algumas informações e algumas dicas legais de como você pode chegar até a primeira divisão usando determinadas escalações, mas eu também penso que isso depende muito do seu estilo de jogar e também do seu plantel que você tem à disposição. Eu aqui no caso tenho sim grandes jogadores, mas cara, você não precisa ter uma SAF para poder montar esses elencos, até porque o que eu mais vejo é a galera usar essas escalações, mas com jogadores até mais modestos e, cara, não só jogar muito bem, ou até vencer times como esse, como já aconteceu comigo, eu já fui derrotado várias vezes por times que não são tão expressivos, mas às vezes o jogador é muito bom, escala muito bem também os seus jogadores, sabe usar o plantel que ele possui no elenco, e isso ajuda muito. Então não se canem muito com isso, né? Porque às vezes os jogadores têm ótimos jogadores, tem uma equipe fantástica, que você também não pode fazer grandes partidas dentro do eFootball. Então é isso, galera. Eu espero de verdade que o que eu tenha dito para vocês faça algum sentido e que ajude vocês aí nessa empreitada rumo à primeira divisão dentro do eFootball. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, desejo para vocês um excelente final de semana e até a próxima, galera. Valeu!